Olá, meu irmão e minha irmã, no Senhor, a paz de Jesus esteja aí no seu coração. Meu nome é Marcos Patrocínio, sou casado com minha esposa Kátia, temos 5 filhos, sou membro aí da Renovação Carismática Católica dentro da Arquidiocese de Sorocaba, sobretudo no Ministério de Formação e de Pregação. Uma alegria poder estar gravando esse vídeo com vocês, né? Nós estamos aí em meio a um aprofundamento bíblico da Carta de São Paulo aos Romanos, a maior de todas as cartas de São Paulo, um verdadeiro tratado teológico, conteúdo riquíssimo, que está sendo entregue a você pela Arquidiocese de Sorocaba, né, através do Ministério de Pregação. Uma alegria poder fazer parte de tudo isso, e eu quero ressaltar, antes de nós darmos início aí ao nosso tema, que é o capítulo 1, quero ressaltar, meu irmão, minha irmã, que você não encontra atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você não encontra um estudo aprofundado de conteúdo católico da Carta de São Paulo aos Romanos em língua portuguesa no ambiente virtual que nós estamos hoje. Olha só o privilégio que você, meu irmão, o privilégio que você, minha irmã, está tendo de estar recebendo acesso a um conteúdo que não existe em língua portuguesa dentro do ambiente virtual. Veja o privilégio que você está recebendo, né? Então eu quero primeiro despertar você para esse privilégio, porque você é um privilegiado, irmão, e você é uma privilegiada, irmã. E a partir de despertar você para esse privilégio, eu quero apelar à sua caridade. Eu quero apelar à sua caridade para que você possa nos ajudar a divulgar esse trabalho. O link está aqui embaixo, tem a setinha de compartilhar. Compartilhe esse link com seus irmãos e irmãs de fé cristã. Compartilhe esse link com seus amigos, com o seu grupo de oração, com seus irmãos de ministério. Sabe, compartilhe e se inscreva na página da Renovação Carismática Católica e clique ali para você receber as notificações, para você não perder os próximos vídeos. Veja os vídeos que já passou e curta. Curta esse vídeo aqui, quando terminar, curta ele, coloque seus comentários. Quando você curte um vídeo, o YouTube nos vai colocando num patamar melhor. Então é importante você curtir. Mas se você não curtiu, se alguma coisa você não compreendeu, você pode colocar no comentário, mas se alguma coisa você não gostou, também precisamos saber, coloca o seu joinha para baixo também. Se nós precisamos saber o seu feedback, porque nós não temos como aperfeiçoar o nosso trabalho se nós não sabermos. Então, para melhorar a qualidade do nosso trabalho, coloque aí suas críticas também. Se você não gostou, nos fale, dá um joinha para baixo, fale, olha, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas muito importante você ter uma participação ativa, já que você está tendo um privilégio que tantos outros não têm, de ter um conteúdo tão rico, conteúdo católico, de aprofundamento bíblico, no ambiente virtual, inteiramente gratuito, que você não encontra em lugar nenhum. Que maravilha, né? Já é motivo de louvar a Deus. Então eu apelo à sua caridade. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos lá, então nós vimos nas outras 5 aulas apenas uma contextualização, né? Estamos nos ambientando a carta ainda. Tem muito por vir ainda. Então tivemos aí a contextualização da carta, gênero literário, biografia do autor, tivemos aí o pensamento dos santos, o comentário dos santos sobre a carta, e o vídeo passado, a videoaula passada, nós vimos sobre a estrutura e como essa carta é organizada. Vamos então agora dar uma sequência de 16 vídeos. Cada vídeo vai tratar um capítulo da carta de São Paulo aos Romanos. Olha que privilégio! Você vai ter um estudo aprofundado, capítulo por capítulo, da Carta de São Paulo aos Romanos. E não é só isso não. No fim, nós teremos ainda 8 temas altamente relevantes da Carta aos Romanos, que vão ser aprofundados ainda mais. Meu irmão, minha irmã, é privilégio. É graça de Deus para você, é graça de Deus para nós, é a palavra de Deus viva, verdadeira, se derramando sobre nós através desse estudo. Amém? Que maravilha, né? Motivo de louvar a Deus. Vamos aí começar então nossa videoaula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queremos pedir ao Espírito Santo
que tu venha nos dando sabedoria para anunciar esse ensino, entendimento para todos nós também compreendermos aquilo que tu inspirastes o apóstolo Paulo para os cristãos de Roma e também para nós nos nossos tempos, que vivemos situações tão parecidas. Deus Todo-Poderoso, confiamos na sua infinita bondade, confiamos na sua infinita misericórdia, não confiamos na nossa pequenez, não confiamos na nossa falta de sabedoria, mas confiamos no teu poder, confiamos na força do teu amor e na tua, sobretudo, na tua infinita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós vamos aí começar, então, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, é o que nós vamos estudar agora, né? A carta de São Paulo aos Romanos, ela segue a estrutura, como a Adriana disse no vídeo 2, vídeo aula 2, quando fala de gênero literário, se trata de uma carta, ele segue a estrutura típica das cartas de Roma da época, né? Das cartas da época, com destinatários, com remetente destinatário e saudações em forma de votos. Mas a carta de São Paulo aos Romanos, essa introdução, ela é estendida, meus irmãos. São Paulo estende essa carta e já nessa carta, a introdução está do versículo 1 ao versículo 15. Para você ver como está estendida essa introdução. 15 versículos. E nessa introdução estendida, São Paulo já nos deixa enxergar aquilo que ele vai tratar na carta toda. Ele fala ali no capítulo 5, no versículo 5 e 6, o conteúdo de alguns temas da carta. Principalmente ele vai falar sobre a obediência, a graça, a gratuidade da escolha de Deus, a justificação pela fé e a salvação em Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, né? Tudo isso ele já dá a entrever na introdução. E ele faz essa introdução estendida, diz a maioria dos estudiosos da Bíblia, por 3 razões, meus irmãos e minhas irmãs, que São Paulo faz essa introdução estendida. Dentro dessa introdução tem uma autoapologia de São Paulo, ou seja, uma apologia a si mesmo. E essa apologia que está na carta de São Paulo aos Romanos, está em mais alguns escritos dele, segundo os estudiosos da Bíblia, por 3 motivos, meus irmãos. O primeiro motivo é que o Evangelho de São Paulo, o entendimento, São Paulo sentia que o entendimento do seu Evangelho estava sob constante perseguição. Que os outros cristãos questionavam o entendimento do apóstolo Paulo com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele sentia essa perseguição. Ele sentia esses ataques. Ele sentia que constantemente seu evangelho, o seu entendimento do evangelho estava sob constante ataque. Então ele precisava se justificar. Esse era um dos motivos dessa introdução conter a autoapologia. O segundo, essa introdução estendida, é porque ele queria preparar o território para ir à Espanha. Ele intencionava pregar na Espanha. E Roma era um ponto estratégico para ele. Então ele preparava a sua acolhida. E a terceira razão, meu irmão e minha irmã, é que São Paulo já pressentia que os cristãos de Roma, eles seriam mais ilustres do que os cristãos de outras partes do Império, por ali ser a capital do Império Romano. E São Paulo estava certo, tanto que a sede da Santa Igreja acaba se tornando a própria Roma. Roma acaba se tornando mesmo a sede das obras mais ilustres do cristianismo. Então São Paulo estava certo. Essa é a intenção dele fazer, meu irmão e minha irmã, essa introdução tão estendida. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Começamos então no capítulo 1. Vejam, por conta dessas razões,
é que São Paulo faz essas instruções? E ele começa no capítulo 1, veja lá, se você não está com a sua Bíblia, estou pegando aqui a minha Bíblia de Jerusalém, né? Estou usando a Bíblia, a tradução Bíblia de Jerusalém, para esse ensino. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, que ele tinha prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja, versículo 1 e 2, meu irmão, São Paulo apresenta seu cartão de visita. E a palavra que São Paulo usa, meu irmão, aqui, Paulo, a primeira palavra, servo de Jesus Cristo, no grego, significa doulos. Doulos de Jesus Cristo. E veja, quando Paulo tem uma intenção muito clara quando ele usa a palavra doulos. Eu sou o doulos de Jesus Cristo. Porque a palavra doulos, elas possuem dois antecedentes muito claros que São Paulo escolheu para usar na sua autoapologia, por causa daquelas três razões. Veja, meus irmãos, primeiramente, o título preferido de São Paulo para se referir a Jesus Cristo era Kyrios, era o Senhor. Doulos é exatamente o contrário de Kyrios. Doulos é a conotação do escravo, significa o escravo, significa o servo. Kyrios significa exatamente o contrário, significa o Senhor, aquele que tem direito. Veja, mas não é simplesmente Senhor, aquele pronome de tratamento que nós temos, não. O Kyrios, ele significa aquele que tem direitos de vida e de morte sobre o doulos. Aí nós já vamos começando a entender por que São Paulo usa a expressão doulos de Jesus Cristo. Mas é um pouquinho mais além. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Veja, o título de Kyrios, meu irmão, o título de Senhor, como eu estou dizendo para você, ele era atribuído ao próprio imperador romano. Ele não é um título cristão. Ele vem do grego, significa Senhor, né? Kyrios era atribuído ao próprio imperador romano. Existia entre o povo uma verdadeira idolatria ao imperador de Roma. O imperador de Roma, o imperador do Império Romano, o chefe do Império Romano, ele era tratado verdadeiramente como um deus, como uma divindade. A figura dele era divinizada. E o tratamento que se tinha para com o imperador era Kyrios. Ele era chamado de Kyrios. Vejam, até nós temos em alguns filmes da época, né? Tem um filme muito famoso, Gladiador, que aparece a expressão Kyrios, Kyrie eleison. Nós entendemos aquela expressão que é usada na missa, né? Kyrie eleison, ela não é uma expressão cristã. É uma expressão que se torna cristã pelo senhorio de Jesus. Mas ela era uma expressão usada pelos gladiadores romanos, que eram doulos, que eram escravos, que eram prisioneiros, que eram servos do imperador. Os doulos lutavam nas arenas e o gladiador que perdia, ele lógico, perdeu a batalha, ele ia morrer. Então ele virava para o imperador, o Kyrios, e gritava. Era uma interjeição, era uma frase de apelação, suplicando misericórdia. Kyrie eleison, ou seja, tem Senhor piedade, piedade da minha vida. Então o imperador, que é o Kyrios, que é o Senhor, ele se levantava do trono, onde ele estava assistindo na arena, e ele colocava o polegar estendido nessa posição, em horizontal. E ali ele decidia o destino do doulos. Se ele levantasse o polegar para cima, queria uma curtida de Facebook? Se ele levantasse para cima, meu irmão, a vida daquele doulos estava preservada. Ele teve clemência, ele teve misericórdia, a vida dele estava salva.
Mas se o Quírios voltasse o seu polegar para baixo, significa que ele estava condenando à morte imediatamente aquele gladiador. E imediatamente era executado aquele homem diante de toda a arena dos romanos. Né? Então, o Quírios era aquele que tinha o direito de vida e de morte sobre o seu doulos, sobre todos aqueles súditos do seu império. Quando São Paulo apóstolo diz que ele é o doulos de Jesus Cristo, primeiro, meu irmão, ele estava indicando a sua profunda conversão. Ele vai falar na própria carta, no capítulo 14, você vai chegar lá, versículo 11. Se vivemos, vivemos para o Quírios. Se morremos, morremos para o Quírios. Quer vivamos e quer morremos, pertencemos a Ele. Sabe, ele se converteu de verdade. São Paulo assumiu o senhorio de Jesus na sua vida. O viver para ele era Cristo e o morrer para ele era lucro. Em tantos outros escritos ele expressa isso. Tenho tudo em conta de esterco comparado ao conhecimento do meu Quírios. Sabe, meu irmão, então ele está expressando aqui a necessidade de expor a sua pertença total a Jesus Cristo. Ele é o Quírios, ele é o Senhor. O segundo ponto, meus irmãos, São Paulo quer recordar que esse termo foi largamente usado no Antigo Testamento para indicar e distinguir os profetas de Deus dos homens comuns. Veja, se nós abrimos na carta, no livro de Josué, capítulo 1, versículo... Eu vou colocar no final desse vídeo tudo aquilo que eu estou falando aqui, tá? Tudo vai ficar escrito com as passagens. Não se preocupe em marcar as passagens. Tudo vai ficar escrito no final do vídeo, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo todo esse conteúdo que eu estou falando. Mas, então não vamos nos ater em marcar, né? Não vou nem abrir as passagens. Mas, assim, São Paulo está lembrando que a palavra doulos era aplicada para distinguir os profetas de Deus, os homens que foram separados para Deus, os consagrados para Deus, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor dos Exércitos, o grande Yahvé. Muitos ilustres homens da Bíblia recebem esse mesmo adjetivo de doulos. Por exemplo, em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai falar sobre a morte de Moisés. Morreu Moisés, o doulos de Yahvé, ou seja, o servo de Yahvé. E daí fala da própria boca de Deus falando, meu doulos, Moisés. Então, o próprio Deus escolhe o seu doulos. O próprio Josué, homem ilustre que introduziu na terra prometida o povo de Deus, libertado do Egito, também recebe o codinome de... O codinome não, esse termo, né, de doulos. Em 24, Josué 24, 29, vai dizer assim, meu servo Josué, servo de Yahvé, o doulos de Yahvé. Na carta do livro do profeta Jeremias, também vai nos dizer, Jeremias 7,5. Faz questão de pegar isso para você. Jeremias 7,5 vai dizer assim, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, os meus doulos, os profetas, para indicar que eram profetas. E ainda, no livro do profeta Amós, logo depois de Joel, vai dizer assim, pois o Senhor Yahvé, ele não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo, olha a dignidade dessa pessoa, sem revelar o seu segredo aos seus doulos, os profetas. Então, meus irmãos, São Paulo está falando que, além de doulos de Jesus Cristo na qualidade, falando da sua conversão na qualidade de escravo por amor de Jesus, porque Jesus é o seu Quírios, ele ainda está dizendo da honra que ele recebeu de ser o profeta escolhido por Deus para levar o evangelho do poderoso Deus às nações.
Então ele está falando uma autoapologia. Olha, eu sou um profeta. Ele está se colocando na linha de seguimento dos profetas, dos grandes homens da história do povo de Israel, e dizendo: eu sou também um servo, mas não mais Yahvé, o Senhor dos exércitos do Antigo Testamento. A outra coisa que ele nos faz enxergar é que ele reconhece, ao falar que ele é o doulos do Kyrios, Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus bendito para sempre, glória ao Senhor. Então, olha que maravilhoso, meus irmãos, apenas numa única palavra da carta de São Paulo aos Romanos, fazendo a sua autoapologia, ele também diz que Jesus é o Senhor e é Deus. A segunda palavra que ele usa é apóstolo. E apóstolo, né, você com certeza tem intimidade também com essa palavra. Apóstolo é uma palavra judaica, significa enviado, e foi atribuído no Novo Testamento principalmente àqueles 12 escolhidos por Jesus. Mas não somente a esses, né? São Paulo, ele se coloca, meus irmãos, ele usa a expressão, né, de apóstolo a si mesmo, que tem a origem no judaísmo, principalmente por conta do carisma. Embora ele não faça parte do colégio apostólico, nós sabemos que ele não faz parte dos 12, mas ele se chama apóstolo por causa do carisma missionário do seu ministério, né? Então, ele diz assim, na própria carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 13, ele vai se colocar como o apóstolo dos gentios. Então, o carisma fundamental do seu ministério missionário em meio aos gentios dá a ele a qualidade de apóstolo. E ele ainda fala também, algumas outras cartas, que ele não perde em nada, não fica devendo em nada a outros apóstolos. Por quê? Porque ele também viu o Senhor ressuscitado. E também ele recebeu do Senhor ressuscitado a missão, o envio de anunciar o evangelho da salvação entre as nações. Por isso ele fala: sou eu também apóstolo de Jesus Cristo, né? Essa é a razão pela qual São Paulo apresenta aí a sua autoapologia, sendo considerado aí servo, doulos e apóstolo de Jesus Cristo para o Evangelho de Deus, para o anúncio do Evangelho, né, meus irmãos? Olha só que riqueza, comecinho do capítulo 1 da carta São Paulo aos Romanos, né? O que faz um verdadeiro apóstolo não é somente aquele chamado que Jesus faz dos 12, é principalmente o encontro e o envio por Jesus Cristo ressuscitado, né? É isso que São Paulo está querendo dizer. Amém? No versículo 3 e 4, vai dizer assim: e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido filho de Deus com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor. No versículo 3 e 4, parece que São Paulo está dando aqui uma fórmula de um credo. Parece uma fórmula de confissão de fé do apóstolo São Paulo, né? Mas uma coisa muito importante que está aqui no versículo 3 e 4, quando nós encontramos essa fórmula de confissão de fé de São Paulo, um detalhe importante é que ele fala, que ele demonstra que toda a ação de Deus na ressurreição de Jesus Cristo é uma ação do Espírito Santo. É maravilhoso isso, meus irmãos. Vejam, ele fala: é sempre o Espírito Santo que opera a ressurreição e dá a vida ao Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que o coloca no estado glorioso de Kyrios, o Senhor de todas as coisas. É o Espírito Santo que dá a ele o nome eterno de Filho de Deus. Então, a ação da ressurreição é a ação do Espírito Santo. São Paulo, já no início da sua carta, na sua confissão de fé, fala do Espírito Santo. Nós teremos um tema
específico, depois dos capítulos, um tema do Espírito Santo na carta de São Paulo aos Romanos. Imperdível. Você não pode perder, você tem que perseverar até lá. Amém, meus irmãos? Versículos 5 e 6, São Paulo, como eu disse no começo, ele enumera ali, anuncia os principais temas que vão permear toda a carta, né? Ele vai falar sobre, olha, para quem recebemos a graça. Então ele fala a gratuidade da graça de Deus, né? E a missão de pregar para o louvor do seu nome, a obediência da fé. A fé é a condição para a justificação em Jesus Cristo. E dos quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a salvação em Jesus. Ele vai falar dos 3 temas principais da carta, né? E principalmente da fé que vem pela pregação. Ele repete isso, capítulo 10, no versículo... Bom, depois vai ter ali para vocês, né? Mas é o capítulo 10, versículo 17 dessa mesma carta, quando ele vai dizer aquela frase tão macetada já por nós: a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir, né? Versículo 7, gente, ele faz a saudação, né? A vós que estáis em Roma. Então, nós já vimos no contexto histórico, o Henry nos trouxe muito bem, como era essa igreja de Roma, e um dos principais motivos de Paulo escrever essa carta. Igreja de Roma formada por judeus convertidos e pagãos, né? Homens e mulheres oriundos do paganismo de todo o Império Romano. Então esse é um dos grandes motivos, esses 2 tipos de pessoas dentro da comunidade, acontecia um conflito dentro da comunidade. Nós também vamos aprofundar durante esse ensino, né, nos outros capítulos, sobre os judeus traziam ainda resquícios da lei mosaica dentro do seu coração e das obrigações da lei. E além deles quererem viver isso no cristianismo, a lei de Moisés, a lei do judaísmo, eles ainda impunham sobre os pagãos que necessitavam viver as obras da lei para a salvação. E São Paulo entra com um desses temas dessa carta, principalmente a salvação pela fé, exatamente para acabar com esse conflito. Nós vamos aprofundar isso, mas ele já nos deixa ver na saudação, né, dos romanos. Amém, meus irmãos? Vamos lá então, vamos dar uma acelerada aqui. A partir do versículo 8 e 9, São Paulo começa a ação de graças e a oração, né? E chama a atenção uma palavra que ele diz: o Deus a quem sirvo no meu espírito. O Deus a quem sirvo. São Paulo considera o ministério apostólico dele não somente um serviço a Deus, não somente um trabalho de evangelização, mas ele considera um culto de adoração. O ministério apostólico de São Paulo é considerado por ele um culto de adoração a Deus. A pregação da palavra de São Paulo é considerado por ele um culto de adoração a Deus. A evangelização, o pastoreio das igrejas é considerado por São Paulo um culto de adoração a Deus. E a quem ele serve no espírito. A palavra espírito aqui está falando do pneuma, no grego, pneuma, que vem exatamente para falar da parte superior do homem, distinguindo da parte inferior, da carne, distinguindo do corpo, não está falando do corpo, e até da psique. Então, quando ele fala aqui a palavra pneuma, sirva em meu espírito, ele está querendo dizer mais sobre um termo chamado nous, um termo da filosofia grega, que nós podemos fazer uma analogia de disposição do espírito. Tem algumas passagens que ele usa essa mesma palavra, essa mesma analogia, até em Gálatas 6:1, Filipenses 1:27, vai estar tudo escrito lá na descrição do vídeo, tá? Mas ele usa para dizer de uma disposição do espírito, o servir no espírito, sabe? Ele servia, era um espírito de serviço que levava São Paulo à evangelização. Depois nós entramos, meus irmãos, do versículo 10 até o versículo 15, ele torna explícito o desejo dele de ir para Roma. Primeiramente porque ele tinha a intenção de pregar na Espanha.
Então ele precisava preparar o terreno, preparar a sua visita, a sua chegada, o seu acolhimento em Roma, que era um ponto estratégico para ele. Segundo, meu irmão e minha irmã, nós vemos nessas palavras, tem palavras lindas aqui, principalmente quando ele fala assim, eu tenho desejo muito verbos para comunicar dons espirituais a vocês, e que possa confirmar, e também receber de vocês, me confortar com vocês pela fé que nos é comum. São Paulo tinha muito solicitude pelas igrejas e pelas comunidades cristãs. Ele exprime isso na primeira carta aos Coríntios, né? Ele era solícito por aquilo que viviam todas as igrejas. São Paulo era um grande pastor, meus irmãos, daquelas almas. Então, o desejo profundo que ele tinha, não só de um ponto estratégico para ir para a Espanha, ele queria estar junto, em unidade com aquela igreja que estava na capital do Império Romano. Ele queria, meu irmão, comunicar aquilo que ele tinha recebido de graça, ele queria dar de graça também aos irmãos de Roma. E ele queria também colher os frutos daquela fé que os irmãos e irmãs romanos viviam. Então ele tinha um profundo desejo de unidade quando ele pensa, não somente em Roma, mas aqui pensa em estar em Roma, em estar com os irmãos. No versículo 16 e 17 nós temos aqui agora a declaração temática fundamental da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui São Paulo fala por que ele está escrevendo essa carta. Todos os temas estão aqui. Primeiro, meus irmãos, acompanha aí, ó. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é força de Deus para a salvação. Primeiro tema. Para todo aquele que crê, a fé que nos dá a salvação. Segundo tema. Primeiro, o judeu, porque a origem, a raiz do Evangelho é judaica, né? Então, tanto a ira de Deus, que ele vai falar na próxima aula, como a salvação começa pelos judeus. Porque pelo Evangelho, o Evangelho tem a sua raiz judaica, né? Começa pelo povo judeu, mas também para o grego. Aí ele já fala dos gentios, porque, meus irmãos, a salvação não começa pelos judeus, mas não é só para os judeus, não é só para um povo, não é só para uma raça, não é só para uma língua. A salvação é universal. O tema de São Paulo é a salvação universal pela fé em Jesus Cristo. O novo povo de Deus, o novo Israel de Deus, não tem raça, não tem língua, não tem nação que seja escolhida. Deus escolhe a todos. Deus chama a todos e a todos gratuitamente dá a salvação. É o que São Paulo vai dizer nessa carta, né? Nós vemos ainda aqui a justiça de Deus, o termo da justiça de Deus, mais do que algo meritório, a gratuidade da justiça, né? Não como algo meritório, mas a justiça salvífica de Deus. Deus que torna-nos justos no sangue derramado do madeiro, né? Pela fé nesse Cristo que morreu e ressuscitou. E o tema da fé se revela da fé para a fé. A fé, única condição para a salvação. A fé, única condição para a justificação. Nós vemos justificação, salvação com coisas distintas. Você vai entender isso tudo em Romanos aí, se você perseverar nesse aprofundamento. Amém? Meus irmãos, veja só, versículo 18, aí então Paulo começa, né, a partir do 18, a falar sobre a justiça de Deus e faz o anúncio da ira de Deus. A ira de Deus que vem, né, ou seja, assim, ele fala, fora do Evangelho não há lugar para nada, a não ser a ira de Deus. Fora do Evangelho só existe lugar para a ira de Deus. Né? E tanto para os gentios, que ele vai descrever aqui do 18 ao 32, como para os judeus, que ele começa a descrever no capítulo 2, você vai ver na próxima aula, que algum irmão ou irmã vai trazer para nós. Então ele começa a descrever sobre a ira de Deus, que a ira de Deus, meus irmãos, ela se manifesta em primeiro lugar pela multiplicação dos pecados, mas ela vai explodir no juízo final. No juízo final, Deus vai derramar a taça da sua ira sobre todos aqueles
que são os não crentes, sobre todos os incrédulos, sobre todos aqueles que não assumiram aquilo que Deus fez, que não assumiram pela fé a revelação do verdadeiro Deus na salvação em Jesus Cristo. A ira de Deus vai ser derramada, ela vai explodir no juízo final. Versículo 19, meus irmãos, ele começa a narrar a grande manifestação de Deus. Deus que se deixa conhecer ao espírito do homem. Eu quero até ler para vocês, porque isso aqui é complexo, sabe? Eu até sugiro aqui no texto, que vai estar, de você ir ao Catecismo da Igreja Católica, no número 1954 até o 1960, onde vai falar da lei natural que Deus colocou no coração do homem. E o Catecismo abre as suas portas dizendo isso: o homem é capaz de Deus. Deus nos fez capaz dele. Deus se deu a conhecer a nossa inteligência, né? Então, olha, Paulo vai começar a narrar a grande manifestação do Deus que quis se revelar ao homem. Deus invisível e inacessível se revela à sua criação, e em sua criação se torna inteligível ao homem. Todos têm acesso à sua revelação através da lei natural inscrita no coração dos seres humanos. Sobre essa lei natural, nós podemos consultar no Catecismo da Igreja Católica. Nós vemos nessa parte do Catecismo a declaração de Santo Agostinho, que está nas Confissões, que ele fala sobre a beleza da criação. Ele fala, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, interroga a beleza da terra, interroga as belezas. E você vai chegar em quem as fez. Quem as fez foi o belo. Então, toda a expressão, ela vai culminar, meus irmãos, toda essa expressão que São Paulo fala da revelação de Deus, ela vai culminar na dupla causa do defeito básico da degradação da sociedade humana. Ela vai acumular as duas grandes causas da sociedade, da deformação da sociedade humana, da degradação humana, da depravação humana. Duas causas: o homem e a mulher não reconhecem a sua condição de criatura, o homem e a mulher usurpam o papel do Criador. Essas são as duas grandes causas. É o que está descrito em Gênesis. Ele vai descrever até o capítulo 3, final do capítulo 3, ele vai descrever tudo isso, inclusive no Gênesis. Meus irmãos, ele diz, primeiro, o homem não honrou a Deus, que é o versículo 21. Consequência imediata, seu coração fica imerso nas trevas, obscurecido o seu entendimento. O segundo ponto, o homem quis usurpar o papel do Criador. Versículo 22, jactavam-se de possuir sabedoria e no fim se passaram por tolos. A consequência imediata, se passaram por tolos. O ser humano, espera, isso é bonito, gente, importante a gente ver. O ser humano espera ser elevado acima da condição de criatura. É o que a gente vê no Gênesis 3. Queriam ser como deuses, acima da condição humana. E por conta disso, por causa desse pecado, o ser humano é levado a uma queda abaixo da condição de humanidade. Eles ficam abaixo do nível, tanto que o nível de corrupção marcado pela... Deixa eu ler essa parte porque é interessante, né? A gente explicar melhor. O homem, ele quis se elevar acima da condição de criatura, ser como Deus. A partir dele querer isso, o que aconteceu foi a queda abaixo do nível de ser criatura. Ou seja, o pecado torna o homem um ser irracional. É grave, gente. O homem que queria estar acima, ele cai de uma forma, num nível muito abaixo aquilo que Deus o fez para ser. A condição de criatura. Ele fica abaixo da condição de criatura e agora ele é marcado pela idolatria, ou seja, toma coisas criadas e a criação como Deus, marcado pela degradação sexual, práticas sexuais corrompidas, inclusive contrárias à natureza, como o homossexualismo. E ao lado disso, São Paulo ainda enumera toda a sorte de perversidades. Então é importante ressaltar no versículo
Vejam só aí, versículo 24, 26 e 28, Deus vai dizer assim, ó, a palavra diz assim, Deus os entregou. Tem uma fórmula bíblica, meus irmãos, Deus os entregou, se repete nesses 3 versículos, para dizer, é uma fórmula bíblica para indicar que o erro religioso do homem, ou seja, o pecado, traz consigo as piores consequências para as desordens no campo moral e no campo social. Ou seja, quando fala Deus os entregou, está querendo dizer o pecado traz as grandes más consequências no campo da moral do homem e no campo social do homem. O versículo 28, meus irmãos, é um jogo de palavra para dizer exatamente isso, né? O homem que julgava não ser bom, conhecimento de Deus, agora perde a capacidade de julgar. Um jogo de palavras que São Paulo faz para mostrar que o homem se torna irracional. O pecado nos faz irracionais, né? Quando pecamos, estamos abaixo da condição de criatura humana, porque Deus nos criou para muito mais. Meus irmãos, aí o versículo 29, São Paulo vai fazer uma lista, essa lista de vícios, ela já era encontrada amplamente na literatura pagã da época e também na literatura judaica. Você vai ver ela repetida em várias passagens. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, do 10 ao 11. Ele vai repetir a própria carta aos Romanos, do capítulo 13. E também você vai lembrar agora, lá em Gálatas 6, 19 a 21, os frutos da carne, né? O friboi, como a gente fala de uma forma aí, um apelido, né? O friboi na carne, né? Então vai ter a lista de vícios da carne, né? E o capítulo, meus irmãos, os frutos da carne. E o capítulo termina, se encerra, no versículo 32. E ele traz uma conotação forte. São Paulo encerra o versículo, lógico, não tinha capítulos ou versículos, né? Mas essa parte, quando ele fala dos gentios, ele traz uma conotação forte a todo este momento da carta, para mostrar que o evangelho começa a levar muito a sério esses temas. Ele fala assim, os que praticam essas coisas são dignos de morte, e também é digno de morte aqueles que aceitam e aplaudem. E assim, São Paulo encerra o primeiro capítulo da carta aos Romanos. Nós teremos a próxima videoaula, a continuação de São Paulo vai falar sobre a ira de Deus, agora sobre os judeus. Mas, meus irmãos, esse foi, né, o aprofundamento, se estendeu um pouquinho aí, mas você deve ter entendido até por conta de alguns pormenores que nós precisamos aprofundar. Tínhamos um pouquinho mais para falar, mas o tempo urge para ficar um aprofundamento que você possa saborear, né? Então, enfim, nós encerramos o estudo do capítulo 1 da Carta de São Paulo aos Romanos. Continue perseverante nesse curso de aprofundamento bíblico, pois Deus tem muito a realizar através do entendimento da palavra de Deus. Quero só encerrar dizendo que todo este contexto, como eu disse, vai estar aí na descrição do vídeo. Quero pedir para você, se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o link com todos, se inscreva no canal, curta os outros vídeos. Se você não gostou, coloque para nós nos comentários, coloque as suas impressões nos comentários, suas dúvidas, coloque aí para que nós possamos responder, né, aquilo que ficou em dúvida do seu coração. E, meus irmãos, quero dizer que todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês, eu tirei de 4 fontes, né? Bibliografia também está lá, tirei da carta de a Bíblia, na verdade, a tradução, as notas de rodapé da tradução da Bíblia do Peregrino, e faço aqui um agradecimento especial ao meu querido irmão Henry, que proporcionou a mim aí um pouco desse material. Também o Novo Testamento Comentado, que é um livro, meu irmão Henry me mandou alguns elementos, né, para que a gente pudesse enriquecer ainda mais. O Novo Testamento Comentado do autor William Barclay, né? Também as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém e o dicionário de Paulo. Esse livro roxinho está aqui, gente. Muito, muito, muito importante. Se você tiver possibilidade de comprá-lo,
Dicionário de Paulo. Esse aqui emprestei do meu querido irmão Reinaldo Bezerra dos Reis, né? Faço aí também agradecimento público a ele. Reinaldo Bezerra dos Reis. Dicionário de Paulo e suas cartas, né? Das páginas 1099 até 1115. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Espero que tenha acrescentado na sua vida e continue perseverante em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, meus irmãos e minhas irmãs.